Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, né? Também tá tudo bem, né? É apenas estamos com saudades, né? De vocês, certo? É, tivemos aí uma semana, né? Voltada para as avaliações, por sinal, com os resultados bem significativos, né? Foi bom porque a gente viu que teve um retorno, né? A gente ensinou, você estudou também muito aí, né, na sua casa e o resultado foi bom, né? Do modo geral, no geral assim foi positivo. Continue estudando, né, buscando aprender mais e melhor, né, no seu livro, no seu módulo, pesquisando. Eu sempre digo nas aulas que você está tendo tempo suficiente para aprender. Só não aprende se não quiser, através de pesquisa, né? Você tem o seu computador, o seu celular, e aí você pode pesquisar à vontade aquilo que você tem dificuldade. Não conseguindo pela computador ou pelo celular, né? Pela internet, você liga para a gente e que a gente tira a sua dúvida, tá? Mas no geral tá tudo bem, né? Continue assim, tá bom? Se esforçando para aprender. Pessoal, nós agora vamos dar início a um conteúdo de gramática que ele requer da gente uma atenção mais rebuscada. O que é atenção rebuscada? É aquele tipo de atenção que você tem uma coisa, né, que você procurar saber além daquilo que é apresentado para você. É assim, a gente está aqui ensinando, né? Em casa, alguém também possa lhe ensinar, você tem um professor de reforço, mas quando eu digo atenção rebuscada, é que você está estudando aqui o que está sendo exposto para você, mas você deve buscar além disso daí. Quer dizer, aprender mais e melhor. Não é que seja um conteúdo difícil, complicado, não. É porque ele quer, esse conteúdo requer que a gente relembre outros conteúdos, como a questão do verbo em si, né? E a gente sabe que todas as vezes que a gente vai tratar sobre verbo, há uma certa dificuldade, né? Porque verbo é tudo. Não falei para vocês que verbo é tudo? É o que eu falo, é o que eu como, é o que eu respiro, é o que eu sinto. O verbo, ele vai exprimir a ação humana e alguma da natureza. E esse conteúdo, né, que é transitividade verbal, ele é relacionado a isso daí. Só que para eu aprender, eu tenho que saber qual a contextualização daquele verbo, daquela ação. Essa ação ela vai precisar de um complemento. Para eu entender o que está querendo me dizer, essa palavra você precisa ser complementada com outra, né? É isso aí. Sempre vai ter a perguntinha fazer o que, né? E tal. Tá bom? Então, o conteúdo transitividade verbal está relacionado ao fato do verbo precisar ou não de um complemento para ele ter sentido. Porque quando a gente fala a palavra casa, o substantivo casa, né? Tá lá, né? Escrito casa. Daqui a pouco eu vou transcrever para vocês para ser melhor compreendido isso aí, né? Olha, eu tenho a palavra casa. Tá lá escrito, só a palavra casa, digamos, tá lá no quadro do seu caderno. A palavra casa sozinha, ela pode ter o sentido de substantivo, né? De substantivo, só substantivo, você olha casa. A palavra bebe. Bebe. Aí você já sabe que é ação, né? Bebe é ação de beber. Mas aí tem a questão do contexto. Ó, tem a questão do contexto. A palavra casa, no contexto que é apresentado para você, você tem que ver se casa é um substantivo ou se é um verbo. Tá bom? Então é nisso aí que você tem que estar atento com relação à transitividade verbal, se essa palavra vai precisar ou não de complemento. Quando a gente fala em transitividade,
precisar de complemento, tem duas classes de palavras que vão precisar, que é o verbo, no caso que é o que a gente já está vendo aqui, que é o verbo, e o substantivo. O substantivo também precisa de complemento, ele é chamado de complemento nominal. E o verbo é complemento verbal. Que às vezes você fala uma frase, né? E que fica no ar, fica solta, né? É tipo assim, transitividade verbal é isso. Você fala assim, fui. Ou se você diz assim, fui, tá dando a ideia que você, né, tá saindo. Cheguei, né? Não interessa se você chegou sozinho, se veio com quem, ou veio como, porque, não importa. O verbo chegar aí, ele tem um sentido completo. Pronto. Transitividade verbal está relacionado a um sentido exposto pelo verbo. Vai ter sentido o verbo lá ou não tem? Precisa de outra palavra para dar sentido a ele? Tá certo? Então, esse contexto é que vai lhe dizer se esse verbo vai precisar ou não de um complemento. Então, vejamos aqui, ó. A transitividade verbal estuda a forma como os verbos se relacionam com seus complementos. Isso aqui a gente já falou, né? Refere-se ao predicado verbal. Tem como núcleo um verbo significativo, quer dizer, de ação ou locução verbal. Ora, por que eu coloquei essa observação aqui? Porque todos os predicados têm verbo, não é verdade? Tanto o predicado verbal quanto o predicado nominal tem verbo. Só que é só no predicado verbal que nós vamos encontrar verbos de ação, que são trabalhados pela transitividade. Porque no predicado nominal, o núcleo é um nome e não um verbo. Certo? O que foi que a gente estudou com relação aos predicados? Né? Os predicados. Predicado é aquilo que se diz do sujeito. Qual é a palavra principal do predicado? Um verbo. Um verbo. Só que esse verbo, ele tem que ser de ação. Por quê? Porque existem verbos de ligação. Quais são os verbos de ação? Falar, cantar, pular, comer, beber, sorrir, chorar, apedrejar, estudar, escrever, pensar. São verbos de ação. E os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, parecer. Veja que tem a diferença, né, entre verbo de ação, que vai exprimir aquilo que eu faço, que você faz, e verbo de ligação, que são aqueles que ligam o sujeito, né, quem está fazendo alguma coisa, aquilo que se faz. Dando uma qualidade, uma característica para esse sujeito. O de ligação, eles ligam o sujeito àquilo que está caracterizando o sujeito. Os verbos de ação não, significativos. Eles apontam diretamente para aquilo que o sujeito está praticando, está fazendo, tá? E é esse tipo de predicado que se trabalha a transitividade verbal. Com relação ao contexto, né? Ao contexto. A gente vai entender agora o que é esse contexto, tá? Vejamos. Olha, eu citei a palavra casa e a palavra bebe. Nesse contexto aqui, casa é um substantivo e bebe é um verbo. Agora, olhando para cá, para o contexto, qual dessas palavras aqui tem um sentido completo? Qual das palavras tem sentido completo? Quer dizer, quais dessas palavras aqui estão precisando da ideia que se precisa de algum complemento, de alguma palavra para dar sentido para ela? Bebe. Porque quem bebe, bebe alguma coisa. Bebe alguma coisa. Aí está a questão do transitar, certo? Do sentido que tem que se dar ao verbo. Porque casa aqui é um substantivo. Pronto, casa no contexto aqui. Só que eu estou vendo que bebe aqui é um verbo.
E ele precisa de uma palavra, de um complemento para dar sentido a ele. É isso que trabalha a transitividade verbal, ok? Precisar ou não de complemento. Gente, esse conteúdo, ele está no módulo 3 de vocês, nas páginas 20 a 22, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver simplesmente a introdução. Como eu disse para vocês, esse conteúdo, ele requer um pouco de atenção rebuscada. Assim, você vê por que um verbo vai precisar e por que esse verbo não vai precisar, tá? De acordo com a transitividade verbal, tá? De acordo com a transitividade verbal, os verbos, eles podem ser intransitivos e podem ser transitivos, tá? Olha, intransitivos e transitivos. Um verbo intransitivo, olha, esse in aqui, ele quer dizer não. Quer dizer, um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Quer dizer, o verbo intransitivo, ele não vai precisar de nenhuma outra palavra para dar sentido a ele. Não precisa não. Se eu falei aqui, você ouviu, entendeu, pronto. Já os verbos transitivos, né? Quer dizer, transitar, quer dizer, é precisar. Ó, aqui na palavra transitar, a gente lembra movimento. Movimento, né? Movimento. Intransitivo, não tem movimento não precisa de complemento. Agora, o verbo transitivo, ele vai precisar de complemento. Quer dizer, para esse verbo ter sentido, ele precisa de uma outra palavra para isso aí, tá? Então, vejamos alguns exemplos dessa questão da transitividade verbal, certo? Nesse exemplo que eu vou dar aqui, eu relembro para vocês a questão do predicado verbal e o que está se referindo a núcleo, tá? Vou colocar um exemplo aqui, tá bem simples para vocês entenderem. As baratas voam. O bebê dorme. Olha, dois exemplos aqui. As baratas voam e o bebê dorme. Nós temos exemplo aqui de dois predicados verbais. Por que predicado verbal? Porque nós temos o verbo voar e o verbo dormir, que são verbos de ação, quer dizer, eles são verbos significativos, certo? E essas ações aqui estão se referindo aos sujeitos, que são as baratas e o bebê. Agora vamos ver aqui o que é precisar ou não de complemento. Quando você diz assim, as baratas voam, tem sentido completo, né? As baratas voam. Não importa se elas vão para mais alto, se elas vão baixo, se elas vão com as suas próprias asas, não importa. O que importa aqui é que o verbo voar, ele está tendo um sentido completo. O bebê dorme. O verbo dormir aqui, para você entender o seu sentido, precisa de um outro complemento? Não precisa. Ó, o bebê dorme sozinho, na cama, na rede, tranquilo, tá? Primeiro que se houvesse qualquer uma dessas palavras que eu citei aqui, ó, bebê dorme tranquilo, dorme sozinho, dorme na cama, nenhuma dessas palavras aqui serviriam de complemento, porque o verbo dormir, ó, o verbo dormir e voar são intransitivos. Como é que eu sei? Também, olha, quem dorme, dorme. Quem voa, voa. É diferente de eu dizer assim, ó. Diferente disso aqui, olha. Maria Clara
fez a atividade. Olha, Maria Clara fez a atividade. Cadê o predicado aqui? Fez a atividade. Qual é o verbo aqui? Fazer. O verbo fazer é um verbo de ação, não é? Está se referindo à ação da Maria Clara. Maria Clara fez o quê? A atividade. Se eu disser só assim, ó, Maria Clara fez. Aí vocês perguntariam, fez o quê? Vejam que existe uma certa diferença, olha. Entre os verbos aqui, ó, intransitivos, no caso, voar e dormir, eles são verbos intransitivos, quer dizer, eles não precisaram de complemento para ter sentido. Já o verbo fazer, ó, se eu colocar só Maria Clara fez. Maria Clara fez. Ó, surgiu a interrogação. Maria Clara fez o quê? A atividade. Certo? Nesse caso aqui, ó, o verbo precisou de um complemento, que seria a atividade. Entenderam? Tá bom? Mais exemplos. Para clarear. Olha. Chegamos. Chegamos. Aqui é um predicado. Qual é a ação que está sendo exposta aqui? A ação de chegar. Chegamos. Não importa onde, não importa com quem, não importa como nem por quê. Chegamos. Pronto. O verbo chegar aqui faz parte de um predicado verbal, porque aqui tem um sujeito. Que o sujeito é esse? É um sujeito oculto ou desinencial, né? Que seria nós, ó. Chegamos. Pronto. Aqui eu já sei. Não precisou de complemento. Então, esse verbo aqui, ele é intransitivo. Agora, chegamos em casa. Ó, chegamos em casa. Chegamos em casa. Essa palavra aqui, ó, casa, está dizendo onde nós chegamos. Onde nós chegamos? Chegamos onde? Aí eu quero deixar claro aqui uma coisa, olha. Casa aqui dá ideia de quê? De lugar. E palavras que exprimem circunstância de lugar, de modo, de tempo, de dúvida, de intensidade, que são chamados advérbios. Advérbios, eles não servem como complemento de verbos. Os advérbios, eles não completam o sentido de verbo. Viu? Não completam o sentido de verbo. Então, nesse caso aqui, o verbo chegar continua intransitivo. Entendam isso aí, ó. Eu não falei na questão do contexto? Esse contexto aqui vai denotar lugar e não, viu? Uma circunstância, tá certo? Pronto. Agora vejamos outro exemplo. O menino teve que beber água da chuva. Olha, vamos à oração. Sujeito, o menino. Qual é o predicado? Teve que beber água da chuva. Qual é o verbo aqui que precisou de um complemento para ser entendido o seu sentido? O verbo beber. Quem bebe, ó, quem bebe, bebe alguma coisa. Essa é a perguntinha que tem que ser feita quando se trata de verbo transitivo. A pergunta é: esse verbo aqui é transitivo ou intransitivo? Verbo beber.
Quem bebe, bebe alguma coisa. Certo? Quem canta, canta alguma coisa. Quem come, come alguma coisa. Certo? Então, ó, água da chuva é o complemento aqui do verbo beber. Então, beber é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisou de um complemento tal qual o verbo fazer. Certo? Olha. Outro exemplo. Mais um exemplozinho, ó. A professora acalmou os alunos. A professora acalmou os alunos. Predicado verbal, acalmou os alunos. Professor acalmou. Qual é o verbo que a gente tem? Acalmou. O professor acalmou quem? Os alunos. Então, o verbo acalmar precisou de um complemento. Ó, quem acalma? Acalma alguém ou alguma coisa. Certo? Ó, se eu disser só assim, a professora acalmou. Acalmou quem? O quê? Então, a professora acalmou os alunos. Então, a gente tem um verbo transitivo, tá bom? Olha, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ficar só nessa questãozinha aqui do que é verbo intransitivo e do que é verbo transitivo. Por quê? Porque o transitivo, ele precisa de complemento, não foi isso que a gente aprendeu? E esses complementos aqui, eles recebem um nome, tá? Olha, os verbos transitivos, eles têm complementos e eles recebem um nome, que a gente vai aprender na nossa próxima aula, ok? Então foi um prazer, um abraço bem carinhoso da Persília e até a nossa próxima aula, tá?